maravilha de Deus, palavra de Deus para vocês. E eu vi uma pregação de João 8 e o Espírito Santo falou para mim, prega, né, fala sobre João 8, profetiza sobre João 8. Vai beleza, né? E na pregação do pastor que eu vi, ele falando ali que Jesus, né, no seu ministério, ele não estava se exaltando, mas exaltando o Pai, que ele veio do Pai, ele voltava ao Pai, que a mensagem era do Pai. Então eu falei, então vai ser fácil, moleza. É essa mensagem para esse canal, é essa mensagem que o Espírito Santo tem para você hoje. Abri aqui na Bíblia, João 8, a mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Então, o que acontece com uma pessoa adúltera? O povo de Deus, ele recebeu ordenanças no Monte Sinai, ele recebeu os mandamentos no monte. E os mandamentos eram claros, né? Adultério, pena de morte. Pena de morte. E a mulher adúltera, eles trouxeram ela. E os escribas de fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, né? E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, né? Na lei diz que quando é apanhado em flagrante de adultério, deve ser apedrejado, tanto homem como mulher. Ali veio o que é normal hoje em dia. A mulher é apedrejada e o marido, né, o homem adúltero, ganha a coroa de garanhão, né? Homem pode tudo, né? Então, na época não foi diferente. A mulher tinha que ser apedrejada e o homem não foi levado para Jesus. Você já sentiu isso na pele? Você sabe que é assim hoje em dia também? Então, levaram a mulher e não levaram o homem. Né? Na lei está que os dois deveriam ser levados em frente ao templo e serem apedrejados vivos. Essa é a lei e a ordenança de Deus para que o mal não se multiplique. Por que não deve se multiplicar? Porque se você aceitar um, logo vai ter 10, e vai ter 100, e vai ter 1000. Então, deve ser apedrejado em frente ao templo para aniquilar esse mal. Né? Os outros vão ver e não vão fazer a mesma coisa. Então, a mulher foi levada. E na lei nos mandou Moisés, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, né? Mas, tu, pois, que dizes, né? Foi uma cilada. Você sabe que decapitaram João Batista por causa dessa pregação do adultério. Aí vamos pegar ele também nisso, né? Vamos pegar Jesus nisso, vamos ver o que ele vai falar disso. Isto diziam eles, versículo 6, tentando-o para que tivessem do que acusar. Ó, tá vendo? Eles queriam acusação. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, muitos dizem na areia, mas aqui está escrito terra. Então, Jesus escreveu na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, né? Então, quem aqui nunca pecou? Eu sou pecadora. Com certeza vocês também são. Então, não podemos jogar pedras. E tornando, se inclinou e escrevia novamente na terra. Com certeza ele estava escrevendo os pecados, né? Eu imagino, né? Mas seja lá o que ele estava fazendo. Porém, ouvindo eles eles, acusados pela consciência, né? A consciência deles os acusava, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, E ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais dos que a mulher, não viu mais ninguém a mais do que a mulher. Disse-lhe, mulher, onde estão aqueles que te acusam?
ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condenarei. Vai-te e não peques mais. Essa é a mensagem para você que está em adultério. Vai-te e não peques mais. Ninguém vai te acusar. Por quê? Porque todos estão em pecado. Mas não peques mais. Se você teve consciência de que é pecado, não peque mais. Saia dessa vida de adultério. Não viva mais em adultério. Se você sabe que é pecado de morte, não peque mais. Você sabe que não pode. A lei está dizendo que não pode, com pena de apedrejamento, né? Então, na lei espiritual, você vai morrer, né? Não sendo apedrejada por homem, mas por demônios. Demônios que estão te apedrejando de dia e de noite. Por isso, tantas enfermidades. Então, o adultério entra, né, na vida do ser humano e acaba apedrejando espiritualmente a pessoa. E aí, a gente vai continuar. Jesus é a luz do mundo. Então, se você agora teve noção de que você esteve em pecado, e que Jesus te perdoou, você não peca mais, então você vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida, te resgatando da vida de pecado e morte e te trazendo para a vida de luz e vida. E falou-lhe Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá luz na vida. Então você é luz, você terá luz. Luz. Quando Deus ilumina a tua vida, Ele traz luz. Quando a luz entra, você já ligou luz numa casa, num quarto, num canto escuro, a gente começa a ver tudo, né? A gente vê tudo, até a bagunça, tudo que tá errado. A luz, ela traz à tona o que ninguém viu, o que ninguém sabe. Então, a luz, ela facilita a limpeza. Ela facilita que haja uma faxina, né? Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus. Disse-lhes, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, né? Eu a ninguém julgo. Jesus não te julga, Ele não te condena. E se na verdade eu julgo, né? Ele pode até julgar, que eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo testifica também o Pai que me enviou. E disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora, né? Então, essa pregação lá na frente foi o motivo dele ser condenado, né? Porque foi escrito na cruz, Rei dos Judeus, né? E também foi uma afronta quando ele se chamou Filho de Deus, né? Diziam, pois, os judeus, porventura quereis matar-se assim? Quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podereis vir. Então, eles entenderam, será que ele está querendo se matar e culpar a gente? Né? Ficaram com medo. Vai que ele se mata e vai dizer que fomos nós, né? E dizia-lhes Jesus, né? Vós sois de baixo, eu sou de cima.
Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então Jesus é o que tira o pecado do mundo. Sem Jesus, nós morremos no pecado. Ele estava falando a verdade. Sem mim, morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 24, 8:24. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. E eles não entenderam, né? Talvez você também não esteja entendendo o que está sendo falado, né? Mas o Espírito Santo é quem vai clarificando as coisas. Mas não entenderam o que lhes falava, porque falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, se você faz o que agrada ao Pai, agrada ao Deus, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai deixar de estar com você. Essa mensagem, ela fala muito profundo comigo e com você, porque sem Cristo nada somos. Assim como Ele também nada é em Deus, nós também não somos nada sem Ele, sem a salvação através dEle. Que o sangue de Jesus é quem nos purifica, quem nos limpa de todo o pecado. Ele é quem nos justifica. Versículo 34. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Servo vem de servidão. Servidão é escravidão. E você se torna subjugado do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Isso estava falando dos judeus, eles até hoje não aceitam Jesus, a grande maioria. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Fica bem claro, né? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, aquele que é justificado por Cristo, ele está fora do jugo do pecado e da morte. E ele agora é livre, né? Enquanto que quem está em adultério, está em pecado, está no mundo, né? Ele não consegue entender as coisas do Pai, as coisas de Cristo. Então, somente o perdão pode te aproximar do Pai. E o perdão está em Cristo Jesus, em aceitar, colocar Jesus no pedestal, colocar Deus no pedestal. Vamos seguir aqui. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Ele está chamando aqui que eles são filhos de outra pessoa e não de Abraão, né? Versículo 42. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, né? Porque não entendeis a minha linguagem?
por não entender, não poderdes ouvir a minha palavra. Aí o versículo 44, ele pega pesado, porque se você não entende a palavra de Jesus, olha só. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Mas agora vos digo a verdade, e não acreditas em mim? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, pois não sois de Deus. Então, se você não está entendendo, você busca a Deus, busca o Espírito Santo, busca o entendimento. Porque essas palavras, elas vêm de Deus. E quem entende, ele é de Deus, né? E quem não é de Deus é do diabo. Só tem duas opções aqui. E responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Então chamaram Jesus de endemoniado. Normal chamar de endemoniado quem é filho de Deus, né? Imagina se chamaram a Jesus, imagina os seus, né? E Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Guardar estas palavras aqui que Jesus falou, nunca verá a morte. E disseram-lhe os judeus, nossa, deve dar até um negócio aqui quando eles falam. Agora conhecemos que você tem demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eles repetiram, né? Repetiram que Jesus era endemoniado. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? E Jesus de novo lhe respondeu, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, pois eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Então, quando você guarda a palavra de Deus, né? Você não anula a palavra de Deus. O que os escribas e fariseus faziam? Anulavam as palavras de Deus, anulavam os mandamentos de Deus, né? Eles eram parciais. Eles não eram completamente, então assim, a lei deles era muito imparcial. Vale para uns, mas não vale para outros. Então, por eles serem tão parciais, eles queriam condenar Jesus por uma coisa, mas não condenavam um monte de outras coisas. Entendeu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu-o, e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Então, Abraão, ele queria muito ter visto o dia que Jesus ia estar sobre a terra, a salvação do mundo, descendência dele. Mas Abraão teve ali no Monte da Configuração, né? Da Transfiguração, né? E Abraão viu a Jesus. Portanto, e agora os judeus ficaram perdidinhos, né? Perdidinho completo ali no que Jesus estava falando.
você não tem nem 50 anos e já viste Abraão, né? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus sempre já existia, né? Porque ele era junto com o Pai, sempre. Então eles pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se. E eu imagino que ele se transfigurou, ele sumiu. E saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. Imagina, ele saiu pelo meio deles. E eles não o viram saindo. Isso é quando as pessoas têm os olhos fechados para a verdade. De repente, nem a Jesus eles viram mais. E ele estava ali, né? O capítulo começa com eles querendo apedrejar uma mulher adúltera, pega em flagrante de adultério. E termina com eles querendo apedrejar Jesus por último. Então a intenção de pegar ele por causa da mulher não deu certo. Mas quase pegaram ele porque ele se chamou Filho de Deus. Ele se chamou de a esperança de Abraão para a salvação do mundo e dos seus descendentes. O reino está firmado em Abraão, né? Então, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Esse versículo aqui, no 54, que Jesus fala, eu não posso me gloriar de mim mesmo. Não, em mim não existe nada para me gloriar. Mas a minha glória é do meu Pai, né? O qual dizeis que é o vosso Deus. Eles dizem que é o vosso Deus, mas ali Jesus já ironiza, vocês dizem que é o vosso Deus, mas não é. Porque eles estavam servindo ao pai da mentira, o pai do engano. E vamos ficar com essa palavra. O pecado todo é condenável. E a gente ser parcial e aceitar o pecado, aceitar o pecador, eu imagino que esse homem adúltero que eles estavam observando, com certeza estava ali entre os acusadores de Jesus. E eles estavam o absorvendo. E aí depois ele estava ali no meio querendo condenar o próprio Jesus por ele ter absorvido aquela mulher adúltera, né? Porque ela deve ser condenada, mas o homem não. Então, essa imparcialidade dos judeus, ela está no meio cristão até hoje. A mulher deve ser condenada, mas o homem não. Então, pega-se o exemplo de alguma mulher que acaba fazendo alguma coisa mais grave e se justifica para que centenas e milhares de homens sejam cruéis e assassinos com várias mulheres. E sempre foi assim. Nos tempos de Cristo foi assim, muito antes de Cristo foi assim, né? Então vamos pegar uma pessoa por Judas, né? Para condenar todas as outras. E os homens, né? Acabam sendo absolvidos e as mulheres discriminadas, né? Agora, até é colocado outros homens no lugar das mulheres, porque as mulheres não são dignas, mas os próprios homens se fazendo de mulheres, isso é dignidade para eles. Então, eles acabam casando com homens porque as mulheres não são dignas. Então, as mulheres devem ser apedrejadas e mortas e destruídas e aniquiladas, e os homens, né, casando-se com homens, isso é o certo, né? É o nosso mundo atual, né? Quem já passou por isso? Como que fica essa história, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Versículo 47. Quem é de Deus, ele vai escutar o que a palavra de Deus está dizendo. Ninguém aqui é do diabo, né? Porque todos estão aqui até agora assistindo o vídeo, porque são de Deus e querem escutar as palavras de Deus, que santificam e tiram do pecado e da morte. Porque Jesus quer te absolver,
Assim como ele absorveu aquela mulher adúltera e pediu para ela, não peca mais. Jesus também está querendo te dizer, não peca mais. Não erre mais, seja lá o que você está fazendo. Eis que chegou a salvação. Sabe quando chega no limite do limite? Esse limite chegou para essa mulher. Ou ela se converte, ou é o fim. E ela aceitou a conversão. Né? Jesus não a condenou, mas a absorveu. Mas para que houvesse mudança de vida, transformação, conversão, para que ela agora servisse ao Senhor e desse testemunho dessa salvação que houve na vida dela. Vamos pegar o capítulo 10, versículo 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, se você entrou pela porta, que é a confissão de todo o pecado, né? Você não abandona o adultério, deixa de ser adúltero, deixa de enganar mulheres, deixa de enganar homens. Isso aqui é mais para homem do que para mulher, porque os homens que têm a tendência de aceitar e perpetuar o mal dentro da casa do Senhor. Então, aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas, né? Ele entrou, confessou todos os pecados, não aceita erro e pecado. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas são as mulheres, os homens perdidos no pecado, que alcançaram salvação e que não querem mais viver no pecado. Então, elas têm um bom pastor que vai as guiar na retidão. A estes o porteiro, que é Deus, abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Então, o bom pastor, ele vai adiante, dando bom exemplo, dando bom modelo, né? Um exemplo de pai, de família, de homem de Deus, né? E as ovelhas o seguem. As ovelhas o seguem o seu exemplo, seguem o seu modelo. Porque conhecem a sua voz, elas conhecem que a voz desse bom pastor é de Deus, é do alto, é do Senhor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, tem pastores aí falando palavras estranhas que não procedem de Deus, e isso tem disperso as verdadeiras ovelhas, não os bodes. Os bodes podem continuar lá com eles. Mas as verdadeiras ovelhas não conseguem mais seguir este pastor de adúlteros, esse pastor do adultério, esse pastor que faz e pratica e concorda com quem pratica. E eles não conhecem, eles não conseguem entender. Incrível, eles não entendem, eles não conseguem entender a palavra de Deus. É como se tivesse os olhos cauterizados mesmo para o entendimento da palavra do Senhor. Eles não entendem. Eu já passei por isso e tive minhas escamas caídas. Então, do que eu estou falando é verdade. Somente com muito jejum e oração. Se você quiser despender teu tempo e tua vida para salvar um desses, ou faça. Se Deus te chamar para fazer, faça. Porque se você conseguir salvar um deles da condenação que é para eles, bom será para ti. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar elas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
Eu tenho o poder para dar e o poder para tomar e tomá-la de volta. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então Jesus deu a vida dele por essas ovelhas. A vida. Ele não está preocupado com 99 orgulhosos, ele está preocupado com aquela uma que se perdeu. E se ela se perdeu, com certeza a voz dele não era a voz de Deus que estava falando com ela. Entende? Quando Deus fala com esse pastor, as ovelhas entendem. E Deus não está preocupado com as 99 soberbas e orgulhosas, ele está preocupado com aquela uma que não ouviu. Por que ela não ouviu? Porque a voz dele talvez não estava certa com Deus, falando o que Deus mandou falar. Então, quando a palavra não é a única que salva e a ovelha verdadeira é dispersa, cuidado. Cuidado, né? Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, então as ovelhas não pertencem a esse mercenário, vê o lobo e sai correndo, né? Ele não vai salvar as ovelhas, né? Isso é muito comum. Vê o mal vindo sobre uma casa para destruir uma mulher e as crianças, e ele sai correndo, ele não está nem aí para salvar. E foge. E o lobo as arrebata e dispersa aquela família. Então isso acontece com os falsos pastores, os falsos pregadores, eles ainda vão lá e passam a mão na cabeça do adúltero, pode vir aqui, casar de novo com uma outra aqui, deixa aquela família lá. Não era de Deus, ainda falam que não era de Deus, que tinha demônio, como fizeram com o próprio Cristo aqui. Santo Espírito do Senhor, salve muitas famílias, salve uma família, salve uma alma através dessa mensagem. Então, o apedrejamento do adúltero é necessário para que o mal não se perpetue dentro da casa do Senhor, dentro do templo santo e sagrado do Senhor. E era contra isso que Jesus estava tentando falar para eles. Se eles realmente não tirarem o mal do meio deles, o diabo, que é o pai da mentira, vai continuar enganando eles. E eles não vão conseguir reconhecer quem Cristo levantou como o bom pastor, que ele é o bom pastor. E ele levanta pelo Espírito Santo pedras, e não judeus, para falar a verdadeira palavra. Então ele não precisa levantar os que parecem que são, ele pode usar os que não são, para confundir os que são, porque ele não está interessado nessa corja de falsos, ele está interessado nas ovelhas perdidas, nos oprimidos, nas pobres, nas viúvas, nos órfãos, nesse mundaréu de órfãos de pai vivo, milhões de órfãos de pai vivo. O Brasil se tornou um orfanato à solta de órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos, todos abandonados, todos sem paternidade, sem identidade de pai, pai que dá vida por sua família, como Cristo deu a vida por sua noiva, pela igreja. Então que essa identidade de pai, de homem, de responsável pelo lar, seja recuperada, em nome de Cristo, em nome de Cristo, em nome de Cristo. Eu sonho com uma igreja com a identidade de pai restaurada, em nome de Jesus. Você também sonha? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.